Então, irmãos, a gente está aqui com o pastor Fábio Cerribelli, que é diretor do Oásis de Fortaleza, na 5ª reunião de missionários. A gente está aqui no dia 19 de abril de 2020. Deus abençoe, pastor. Obrigado pela sua disposição. A palavra é com o Senhor. Amém. Privilégio para mim. Obrigado de novo, Júlio, pelo convite. Poder ouvir as questões dos missionários, dos campos, das limitações, sobretudo esse tempo de calamidade mundial, e falar um pouco sobre esse tema que vocês têm colocado, a bondade de Deus em tempos difíceis. E eu, pensando nisso, quero trazer aqui a leitura do Salmo 126. O Salmo 126, você pode aí acompanhar e fazer suas anotações, e depois, se o Júlio abrir para perguntas, eu estarei aqui para conversarmos a respeito do assunto, tá bom? Então, diz assim: quando o Senhor libertou os judeus da escravidão, nossa vida parecia um sonho. Ríamos e cantávamos sem parar, de tanta alegria. E muitas nações por toda a terra reconheciam que grande milagre o Senhor fez pelos judeus. É verdade, diz o salmista, o Senhor fez grandes milagres por nós e por isso estamos tão felizes. Ó Senhor, enche novamente a nossa vida de bênçãos, como as chuvas do inverno enchem os riachos secos do sertão de Judá. Quem planta as sementes chorando, colherá as espigas com gritos de alegria. Quem sai com a cesta de semente chorando enquanto anda, voltará carregando os feixes de espigas, gritando de alegria. Devemos iniciar aqui com 2 questionamentos naturais que faríamos diante de uma oração como essa, feita por este salmista. O primeiro questionamento é: o que nos pode trazer, inspiração? Isto é, o que pode infundir da vontade de Deus na nossa consciência para orar e trabalhar com confiança em tempos de crise. Crises como estas que nós estamos vivendo desta pandemia, que é, na verdade, uma situação mundial, e eu estava ouvindo aí de Moçambique, de Guiné, de Senegal, aqui do Brasil, do Uruguai e todos os demais países. Diante destas crises. O segundo questionamento é: e a nossa fé não nos isenta de passarmos por estas crises ou de sofrermos com esta calamidade? Então, o Salmo 126, esta oração, na verdade, é a oração de um povo que sofre muito em meio a esta enorme crise, o que eles viviam lá e que se tornou lá também uma calamidade. Diante de dificuldades tão ameaçadoras, o povo busca socorro de Deus. É isso que ele diz lá no verso 4. A fé deste povo, meus irmãos, que me ouvem, não... Oi? Oi? Não, só que travou para mim, pastor, desculpa. Travou para você? Você quer que eu inicie de novo ou dou continuidade? Pode continuar, por favor, pastor. Tá bom. Então, eu estava dizendo que o versículo 4 do Salmo 126, estimula o povo, diante de ameaças, a buscar socorro em Deus. A fé deste povo, meus irmãos, não é um mergulho no vazio. Não é superstição. E nem superficial, se eu posso dizer, ou abstrata. Então, eu quero apresentar aqui 3 fundamentos que o salmista coloca nesta oração
para orar como de fato ele orou. O primeiro fundamento é que ele tem um dado de realidade. Ele recorda de um grande evento histórico de libertação que aconteceu no passado. Ele está falando da libertação dos judeus lá saindo da Babilônia. O outro dado de realidade dele diante da calamidade é que, da mesma forma que houve lá uma manifestação abundante da graça de Deus, só a graça de Deus, numa ação muito abundante, poderia tirá-los da Babilônia como de fato os tirou, né? Ainda que tenha sido por decreto de Ciro, mas foi Deus quem o tocou, a ponto de Isaías dizer que Deus chama o rei Ciro de meu pastor, né? Então, esse fundamento, esse dado de realidade, é que eles viram, parece-nos que o salmista participou, vivenciou isso lá. Ele presenciou a alegria, ou os gritos de alegria, como diz aqui o nosso texto, né? E aí ele certamente deve estar na sua mente lembrando da carta que Deus mandou que Jeremias mandasse para o povo lá na Babilônia. Essa carta está registrada no capítulo 29 do livro do profeta Jeremias. E quando Deus, através de Jeremias, disse e mandou dizer para o povo: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de sofrimento, diz o Senhor. Então, ele ouviu a leitura desta carta lá e agora vem à memória dele esta palavra poderosa de Deus, essa promessa de Deus para a vida deles. O outro fundamento, e o último, terceiro fundamento, é que ele presume que haverá um final feliz. Isso é fantástico, né? Então, é exatamente como houve um final feliz, a saída do povo, depois de 70 anos. Então, você também pode imaginar o que este povo passou. É só você voltar lá para o Salmo 137 e lembrar que o povo parou de cantar, parou de cultuar, parou de louvar a Deus. Eles penduraram as suas harpas nos salgueiros. E eles eram desafiados pelos próprios babilônicos para cantar. Cante estas canções tão lindas que vocês têm. Para nós, eles disseram, não, nós não conseguimos cantar. Então, eles se auto-colocaram em quarentena, eles se auto-puniram. E é uma questão bem pontual, mas esta é a verdade que o salmista está vivendo aqui. Então, esse terceiro fundamento de que presume um final feliz diz respeito a esta experiência que eles viveram lá, e vendo Deus tirá-los de lá com mão forte e com mão poderosa. Aí, ele traz, na verdade, nesse último fundamento, a metáfora do deserto. Qual que é a metáfora do deserto? Anualmente acontecia uma tempestade no deserto de Negev. Negev é um decreto que fica ao sul de Judá. E ele diz, se no deserto pode haver uma enchente, e sabe qual era a calamidade que eles estavam vivendo agora lá? Era a calamidade, esse é um grupo de agricultores, era a calamidade de que não havia, eles trabalharam a terra seca, jogaram a semente na terra debaixo de um sol causticante e não viu nenhuma possibilidade de chuva para que essa semente pudesse frutificar. Então, a crise já estava virando uma calamidade. E eles disseram, Senhor, se o Senhor pode fazer enchentes no deserto, o Senhor pode trazer chuva para que a nossa terra produza semente. Então, o estado que eles estavam vivendo já era um estado de calamidade. Então, deixa eu trabalhar aqui essas aplicações. A primeira aplicação desta história é que a história ajuda a entender a fé e a fé ajuda a entender a história. Veja isso. Eles trazem o que eles vivenciaram lá atrás como um testemunho de fé e agora eles querem
alimentar a fé, eles querem cultivar esta fé, eles querem fortalecer essa fé para entender a história que está por vir, que era essa calamidade de que a terra não produzia mais. Então, o que o salmista está fazendo aqui, ainda lá falando de Jeremias, Lamentações, trazendo à memória dele aquilo que pode dar esperança para ele. Imaginam isso? Ele está trazendo a história, a memória da história que ele vivenciou, para que ele possa ter ou não perder a esperança. Deixa eu dar um primeiro princípio aqui para você. Quero que você anote e guarde esse princípio, que nós usamos muito nas ministrações aqui do Ministério Oásis. O pastor Ailton, que está me ouvindo, que ministra do Ministério Oásis, sabe que nós usamos muito este princípio. O princípio é o seguinte: o que ganha a sua atenção, ganha você. Vou repetir: o que ganha a sua atenção, ganha você. Quais são as implicações deste princípio aqui na vida deste povo? É a recordação dos grandes feitos do Senhor, como ele diz no Salmo. É a libertação do cativeiro babilônico. Isso traz esperança, traz ânimo, alegria, fé. É isso que eles disseram. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Então, queridos, esta bondade de Deus é uma bondade que o salmista está dizendo. Ela esteve lá conosco como cumprimento de uma promessa daquela carta que Jeremias mandou, e de fato a bondade de Deus nos tirou como um forte da Babilônia. Agora queremos que esta bondade se faça presente aqui, nesse estado de calamidade que estamos, sem alimento, sem chuva. Trabalhamos duro a terra, aramos a terra, colocamos a semente e não tem chuva para fazer a semente brotar. Foi isso que ganhou a atenção deles. A história, o que aconteceu lá da história e o que eles mesmos presenciaram, isso ganhou a atenção deles. E por isso eles começaram a cultivar esperança, fé, ânimo e alegria. Olharam para a sua história de redenção. Essa consideração eu estou fazendo porque é exatamente isso. Eles trazem a metáfora da lavoura. Não é? Eles falam de plantar, de jogar semente, de carregar sementes, depois de colher frutos e trigos. Ele está falando exatamente da lavoura. Por isso, essa implicação. Mas o que isso implica para mim e para você? Que hoje também vive essa pandemia, ou vive essa calamidade já pública no mundo inteiro. Imitando este povo do Salmo, somos convidados a olharmos para a história. A nossa história de redenção, a nossa história de fé, de esperança e de manifestação do amor de Deus por nós. Vamos falar de vocês que estão aí no campo missionário há tanto tempo, não é? Para vocês chegarem aí e se manterem aí por esse tempo todo, as coisas não foram fáceis. Levantar o sustento não foi fácil. Ainda não continua fácil. E não quer dizer que vai ou que será fácil. Não. As coisas não foram fáceis para vocês, não são fáceis para nós que estamos aqui no Brasil, não são fáceis para os brasileiros que estão sem trabalhar. O governo teve que dar verba aqui de sustento para que eles pudessem comer. São mais de 35 milhões de brasileiros sem trabalho, sem poder levantar o seu sustento, e milhões deles trabalham hoje para almoçar amanhã, ou para jantar hoje à noite ou para almoçar amanhã. Então, queridos, a calamidade, ela demonstra, ou ela mostra, ela traz à tona as fragilidades humanas, traz à tona as limitações humanas. E é isso que nós estamos sentindo. E é isso que este povo que vocês estão trabalhando com eles e cuidando deles também está sentindo. Todos lutam com as suas fragilidades.
Sabe o que isso significa, queridos? Nós não somos blindados por sermos missionários, pastores, cristãos. Lembra-se do questionamento? Será que a nossa fé nos isenta de passarmos por crises? Não. Não nos isenta de passarmos por crises. Não nos isenta de termos expostas as nossas fragilidades e de mostrarmos com clareza as nossas impossibilidades, as nossas limitações. Eu não sou blindado, você não é blindada, você não é blindado. Por isso, toda crise ou calamidade que sobrevier ao povo também sobrevirá sobre nós. A nossa fé não nos isenta de passarmos por crises ou calamidades. Ela não deixa, e Deus não deixa de ser bom por isso. Não é verdade? Muito bom o tema. Deus não deixa de ser bom só porque nós estamos com as nossas fragilidades expostas, com as nossas limitações expostas, só porque estamos impossibilitados. Ele não deixa de ser bom, ele não deixa de ser Deus. Eu quero trazer aqui para você a lembrança de que Hebreus faz para os judeus mesmo, para os próprios hebreus, lá no capítulo 12 da carta aos Hebreus. E quero ler aqui na versão viva esses versículos de 1 até o 4. Você pode ver aí na sua versão, Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 4. O versículo 2, melhor dizendo, versículo 2 até o versículo 4. Ele diz assim: mantenham o olhar firme em Jesus, nosso líder e orientador. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que depois ia ter. E agora está sentado no lugar de honra ao lado do trono de Deus. Se vocês querem evitar de se sentirem desfalecidos e cansados, pensem na resignação dele enquanto homem, ou enquanto homens pecadores faziam estas coisas terríveis com ele. Afinal de contas, vocês ainda não lutaram contra o pecado e a tentação ao ponto de suarem grandes gotas de sangue como ele o fez. É coisa séria, não é? Mas é o que esse salmo está querendo pregar para mim e para você. É o testemunho do salmista, que nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus. A segunda implicação é que Deus dá crescimento para aquele que, a despeito das adversidades, planta e rega com fé. Aquele que trabalha a terra, semeia a semente debaixo do sol, com a terra dura, com cansaço, com choro, com agonia. Pois é, vai colher os frutos. É isso que ele diz. Então, esta é a segunda implicação que ele coloca aqui. Deus dá o crescimento para aquele que, a despeito das adversidades, planta e rega com fé. O que o salmista está considerando aqui é que a bênção é prometida para os trabalhadores. Você pode continuar trabalhando firme no reino, que você vai colher os frutos. Eu trago aqui algumas lembranças do apóstolo Paulo. Aquilo que o homem semear, também ceifará. Aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. Eu plantei, Apolo regou, e Deus deu o crescimento, e a colheita é grande. Nós estamos colhendo até agora. Nós estamos colhendo até agora essa palavra do apóstolo Paulo. Então, quero trazer um segundo princípio. O primeiro princípio foi aquele: o que ganha você, ganha a sua atenção. O segundo princípio é focar na abundância nesse período de crise e de calamidade, e não na escassez. Focar na abundância e não na escassez. Esse é um outro princípio que nós trabalhamos aqui. E quais são as implicações? Queridos, o choro aqui do povo de Judá não é de desânimo, não é de desespero, não é de covardia, e nem é um choro de fantasia, nem é um choro de abandono da fé, não.
este choro é o choro do sofrimento, sim, da dor, sim, mas é o choro que alimenta a esperança, que mostra a fragilidade dele, que encoraja a dizer para Deus exatamente como ele está sentindo e por que ele está se sentindo assim. Veja, não há autocomiseração. Olha no texto, não há murmuração no texto. Não há saudosismo no texto. Esse era o choro de quem segue em frente, de quem anda e, enquanto anda, planta, coloca a semente na terra e ora ao Senhor pedindo que o Senhor mande chuva para a terra. E qual é a implicação para mim e para você? É que agora é tempo de cuidarmos de nós. Aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo que você está em quarentena. Não fique inventando coisa para você fazer. Não fique preocupada com que você precisaria estar fazendo algo e não está. Deus está te dando este tempo para você falar com Ele, para você expor as suas fragilidades para Ele, para você falar das suas dores para Ele, para você falar das suas limitações para Ele. Deus quer falar com você e Ele quer falar com você através da palavra dEle. Então, o que você pode fazer nesse momento? Enquanto você está aí, você agora que está limitado, não é? Porque depois você vai acabar tendo que sair e atender as pessoas que estão fragilizadas lá fora. As pessoas que você cuida delas, estão aguardando que você depois chegue para ajudá-las e para cuidar delas. Então, depois da calamidade, você vai lá testemunhar de o que Deus falou com você nesse período de quarentena e você vai chorar com eles e vai ajudá-los a lidar agora com as fragilidades dele. Imagine comigo, pessoas que perderam pessoas queridas ou que ficaram com a sua saúde fragilizada, ou pessoas que perderam o juízo porque ficaram desesperadas, perderam a vergonha, ou perderam o emprego, ou perderam a dignidade, ou perderam a alegria, ou perderam a autoestima, ou perderam a santidade, ou perderam a fé. Imagine isso. Você vai trabalhar com essas pessoas. Por isso, aproveite esse tempo agora. Esse tempo, não deixe que esse tempo seja de solidão. Transforme-o num tempo de solitude. Solidão é quando você se sente só. Solitude é quando você busca estar só com Deus. Você busca estar só com a palavra de Deus. Faça isso. Não deixe que esse tempo seu se transforme num tempo de solidão. Transforme num tempo de solitude. Busque a presença de Deus. Busque na palavra de Deus. Ouça o que a palavra de Deus vai te dizer e o que Deus tem para te dizer através da sua palavra. A minha terceira implicação e última é que o salmista transforma o milagre do passado em medida para o futuro. Primeiro, ele traz a história da fé e leva a fé para a história atual. É isso que ele faz. Ele é como que ele dizendo o seguinte: Deus já fez isso antes e agora eu estou pedindo que ele faça de novo. A segunda implicação é que o crescimento é para aquele que, a despeito da adversidade, planta, rega e ele não desiste de trabalhar a terra. Então, o terceiro é: salmista transforma o milagre do passado em medida para o futuro. Sabe qual é o princípio aqui? Quem tem Jesus não tem falta de nada. O primeiro princípio é: aquilo que ganha a sua atenção, ganha você. Lembra do primeiro princípio? Então, guarde este princípio. Aquilo que ganha a sua atenção, ganha você. O segundo princípio é focar na abundância, não na escassez. Se a terra está difícil, meu irmão, está difícil jogar a semente, está sem chuva, jogue a semente, plante, não pare de caminhar, não pare de andar em frente, continue andando em frente. E o terceiro princípio é: quem tem Jesus não tem falta de nada. O que implica isso na vida do povo é porque o povo tinha Deus e sabia quem era Deus e já tinha experimentado do amor e da bondade, da misericórdia de Deus.
O povo disse, ele vai fazer de novo. Se ele fez uma vez, ele vai fazer de novo. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, e ele vai fazer de novo. De tal forma, que assim como nós sentimos aquela grande alegria, houve um derramar abundante da graça de Deus, de novo nós sentiremos essa alegria e de novo a graça de Deus será abundantemente derramada sobre nós. O que isso implica para nós? Eu trago aqui, não tem como não me lembrar do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 11 até o versículo 13. Ele termina dizendo assim, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que ele está dizendo? Inclusive, eu posso passar por crises, por calamidades, eu posso cair em depressão, eu posso entrar em esgotamento, eu posso passar por aflição, eu posso me sentir abandonado, eu posso efetivamente ser abandonado, mas tudo eu posso naquele que me fortalece. A experiência que o apóstolo Paulo traz aqui é que gente, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ter fome, eu sei ter abundância, eu sei ter alegria, eu sei ter tristeza, eu sei viver sem crise, eu sei viver na crise. É isso que ele disse, e ele encerra dizendo, então eu posso tudo nele. Estas situações que precisam, sim, de um milagre de Deus, me faz crer que ele vai fazer o milagre de novo. É isso que o salmista disse, e é isso que implica na sua vida. Você verá de novo um milagre. E você vai compartilhar esse milagre com aqueles que estão sofrendo, com aqueles que estão precisando de novo acreditar nesse milagre. Então, o milagre da história e da vida nos inspira a orar e a trabalhar com confiança, sem parar. Quero que cada um de vocês permaneçam aí onde vocês estão. E o pastor que quer voltar para Moçambique, o pastor que está aí na Praia Grande, o missionário que está na Praia Grande, o pastor que está em Brasília, o pastor Ailton aí em Anápolis com o Ministério Asas, eu e Eleonora aqui em Fortaleza. Vamos continuar caminhando. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Nada de ficar murmurando. O salmista está dizendo a mesma coisa. Nada de nutrir desespero, de pessimismo, de espírito de autopiedade. Não se entregue, não se acomode, continue caminhando, vá em frente, não pare. Porque você vai colher o que você está plantando agora. O mesmo Deus que operou maravilhas no passado e que é o Senhor da vida, continua a operar no presente. Ele ainda liberta quem está cativo. Ele ainda transforma deserto em rios de água viva. Ele ainda tem poder para controlar todo o universo. Ele ainda é o Deus Criador, que pode todas as coisas de maneira soberana. Deus mudará a sorte. Olha como termina o nosso salmo. Deus mudará a sorte. Muda a nossa sorte, Senhor. Como o Senhor mudou quando estávamos lá na Babilônia. Mude a nossa sorte agora, para que a terra dê sementes. E com alegria voltemos para casa carregados de feixes de espigas, gritando de alegria. Quem planta sementes chorando, colherá as espigas com gritos de alegria. Mude a nossa sorte. Mude a nossa sorte. Lembra dos fundamentos que o salmista colocou? Esses fundamentos são nossos também. Mas eu quero que você guarde esses princípios. Se é a escassez que está ganhando você agora, se é a dificuldade que está chamando mais a sua atenção agora, se é a falta que está chamando a sua atenção agora, o que o apóstolo Paulo coloca é que Jesus chame a sua atenção, que ele ganhe a sua atenção. Porque se ele ganhar a sua atenção, você continuará caminhando firme, distribuindo as sementes da terra para colher os frutos. O que ganha a sua atenção ganha você. O escritor da carta aos Hebreus diz assim,
Não pare de olhar para Jesus. Não tire os seus olhos dele. O tempo inteiro, fique com os seus olhos fixados, firmados nele. Segundo princípio, que eu quero que você guarde para você avaliar aí com os fundamentos que nós demos. Foque na abundância. Foque em Jesus. Ele é a fonte da sua vida. Tudo que você precisa, todos os recursos que você precisa, ele vai transformar, ele vai lhes dar esses recursos, vai transformá-los em provisões para você e para o seu ministério. Cuidado, se você ficar focado na abundância, ela vai ganhar você. Mas se você ficar focado em Jesus, você vai focar-se na abundância. E o terceiro princípio, e último, é que quem tem Jesus não tem falta de nada. O que o salmista estava dizendo ainda. Outra vez as nações vão falar a respeito de nós. Grandes coisas o Senhor fez por eles. É isso. Outra vez eles vão falar a nosso respeito. Eu quero, queridos, que vocês acreditem nisso. Que você saiba que tudo você pode em Jesus, inclusive passar por essa calamidade. Inclusive passar por mais essa crise. E nós vamos ouvir vocês testemunhando de novo o Senhor Jesus se revelou, e de novo ele se manifestou, e de novo os milagres aconteceram, e de novo as transformações vieram. Então, quero que você guarde isso no seu coração, porque é isso que tem alimentado o meu coração nestes dias. Não parar, continuar andando em frente, mas assumir as minhas fragilidades na presença de Deus. Dar nome aos meus sentimentos para Ele. Dizer para Ele como eu estou fraco, como eu estou frágil, como eu estou precisando dEle. E como esse tempo está sendo tão precioso para eu ouvir as revelações que Ele tem para fazer dEle mesmo para mim. Então eu quero que você aproveite esse tempo. Eu quero que você enriqueça a sua alma. Quero que você fortaleça a sua fé. Eu quero que você alimente a sua esperança neste tempo. Porque os tempos mais difíceis ainda virão depois, quando essa calamidade passar. Aí os tempos serão difíceis. Você vai chorar com as pessoas que estão chorando. Você vai ajudá-los a enterrar os seus mortos. Você vai ajudá-los a tratar da fé. Como eu disse, pessoas que vão se desviar de tantas maneiras. Você precisa estar fortalecido para isso. E a minha oração é que isso aconteça com você. Você esteja abastecido, fortalecido, pronto para caminhar e para dizer, Deus vai se revelar de novo. E de novo as nações vão ouvir a respeito do que Ele fez em nosso meio. Deus abençoe você. E quero que este salmo seja o seu salmo nesse tempo. Olhe para este salmo, ore este salmo. Peça a Deus para falar para você, muito mais do que eu pude falar para você aqui a respeito dele. Meu abraço, minha oração, para que você permaneça aí no campo e que você esteja mais saudável do que menos saudável, para enfrentar a pior parte da calamidade que é depois que ela passar. Deus te abençoe. Amém, pastor. Obrigado pela sua disposição.